Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui mais um Morning Show, a nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso no bolo do nosso papo dessa quinta-feira, 22 de março de 2018. Você é o nosso convidado especial, vem com a gente. Até às 11h30 a gente segue por aqui. Suprema Treta Federal, STF julga hoje à tarde pedido da defesa de Lula para que ele não seja preso. Ontem os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes trocaram golpes que estão proibidos até no UFC. Baixaria total, hein? Polêmica em cartaz, porque um material de divulgação do show do Pearl Jam no Rio de Janeiro está causando o maior bafafá. Aliás, Ed Vedder e companhia incendiaram o Maracanã na noite de ontem, levando a multidão de fãs de volta aos anos 90. O Mecanismo. Estreia amanhã na Netflix a série de José Padilha, inspirada na Lava Jato. E nessa manhã, a gente recebe duas das estrelas da produção Made in Brasil, os atores Selton Mello e Carol Abras. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está só começando, como eu disse, nesta quinta-feira. Vamos lá que promete, hein, Paulinha? Hoje o negócio... Bom dia. Temos uma hash já? Olha, Ed, gostei muito dessa sua chamadinha sobre o STF. Você gostou? Suprema Esse é um Treta assunto que Federal. normalmente você não trata aqui no programa. Mas esse trocadilho aí que você Ficou fez bom. ficou muito bom, Tá né? bom. Suprema Treta Federal. Gente, o que tá acontecendo? É que nem se falou, né? Virou um vergonha alheia, né? octógono. Como é que fala aquele negócio Nossa, do UFC? octógono, né? Isso. O Vini que conhece o UFC, porque Né, Vini? namora Você que é Ring Girl. especialista. Que é isso? Golpes Não, é políticos octógono. acontecendo ali dentro, entendeu? Sim. Mas não era pra ser a Suprema Corte, Quase um um- negócio de sim, quase um respeito, BBB, não é né? verdade? Um exemplo, sei lá, de conduta, né? Pois é. Mas enfim, é por isso que hoje eu tenho certeza que vamos emplacar entre os assuntos mais comentados deste país com uma tag que tem pitadas de psicopatia. Psicopatia. Então vai. Psicopatia. Psicopatia. E aí? Hashtag Suprema Treta Federal. Isso aí. Você tem um gif, você tem um meme, você tem uma frase de efeito. Eu tenho certeza que você quer participar também, inclusive mandando perguntas aqui pro Selton Mello e pra Carol Abra sobre essa série nova da Netflix. Vamos usar a hashtag Suprema Treta Federal. Boa, Paulinha. Outra forma de interação, vocês já sabem, mas se chegou por agora, né? Se veio de Marte ontem, fique ligado que você pode interagir também aqui pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 931 17 1009. Dessa vez a pergunta da enquete, na verdade, é para você dizer pra gente o que você espera do desfecho, aí como desfecho na Operação Lava Jato. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa pergunta pro Selton Mello e pra Caroline Abras, que vão estar aqui com a gente no Morning Show, e a gente espera que você interaja também, tá certo? Você pode mandar mensagens em áudio e em vídeo pro 11 931 17 1009. Qual desfecho você espera da Operação Lava Jato? Comentários em áudio e em vídeo, tá bom? Manda aí pra gente a tua mensagem, mande a tua pergunta. Daqui a pouco o Selton e a Carol Abras vão estar por aqui e a gente vai conversar sobre o lançamento da série O Mecanismo. Eu adoro esse tom que você tá fazendo. Tá gostando? Porque você fez uma coisa especial pra falar esse nome. Eu senti isso. Você tá tirando sarro, né? Tô, é Tudo sério. bem, garota. Vamos lá. No mais, para ver o Morning Show é só baixar o aplicativo vermelhinho da Jovem Pan. Também pelo nosso portal você vê tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro. Vai lá, jovempanfm.com.br. Temos um canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Além das mídias sociais, temos o Instagram, temos o nosso perfil no Facebook também. Passe por lá, deixe o seu joinha, que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Caio, como é que tá o gogó hoje aí? Eu tô doido pra dar uma tossida. Pelo amor de Deus, você é o cara que mais tosse no rádio brasileiro. É, tô velho já, né, Edgar? Brincadeira. Você é fumante, né? Tosse de fundo. Não, eu sou velho Você mesmo. precisa tirar esse pigarro aí da tua... Não, pigarro, é a garganta que vai mal. Vamos lá. Mas obrigado por perguntar. Vamos lá. Nessa quarta-feira, o presidente do Facebook se manifestou sobre o uso indevido dos dados de mais de 50 milhões de usuários da rede social.
O que o Mark Zuckerberg disse, o Caio? Conta pra gente, porque aí ficou um imbróglio feio pra ele, hein? Foi, ele disse que o Facebook realmente cometeu erros que permitiram que os dados dos usuários do Facebook caíssem nas mãos de sabe-se lá quem, reconhecendo, portanto, uma verdadeira agada aí que aconteceu nos últimos tempos. Essa treta toda começou, já não é de hoje, mas houve agora o reconhecimento. Vamos lá pelo fato novo, depois eu reconto essa história para quem só pegou por alto, não tá sabendo muito bem o que aconteceu. O Mark Zuckerberg, que é o presidente executivo do Facebook, escreveu uma carta publicando aí o reconhecimento, portanto, desse vazamento dos dados. Nessa carta, ele disse que reconhece o erro, que eles têm a responsabilidade de proteger os dados dos usuários, e se ele não puder fazer isso, se o Facebook não puder fazer isso, o Facebook, portanto, não merece servir aos usuários. Outros trechos, ele diz o seguinte, que estão trabalhando para entender exatamente o que houve e como assegurar que não aconteça de novo. Diz que as medidas para evitar que isso acontecesse foram tomadas anos atrás, mas eles erraram, portanto ainda há muito trabalho a fazer. Por fim, ele conclui essa carta publicada dizendo que ele está comprometido em fazer o que for necessário para proteger a nossa comunidade facebookiana. E aí ele fala que embora o que houve com a Cambridge Analytica não possa acontecer com novos aplicativos, eles vão aprender com essa experiência para manter a plataforma do Facebook segura e torcer para que aliás, torcer não, e tornar, a minha letra é bonita pra caramba, tornar a comunidade ainda mais segura num futuro. Bom, para você que pegou isso por alto, o que aconteceu mesmo com o Facebook? Houve uma empresa britânica, que é justamente a Cambridge Analytica, que prestou uma consultoria à campanha do presidente Donald Trump, a corrida presidencial da Casa Branca em 2016. Um membro dessa Cambridge Analytica participou da campanha usando dados das pessoas. Ele era um dos responsáveis em pegar os dados dos usuários do Facebook e jogar lá pro Donald Trump. Como que ele fazia isso? Por meio desses aplicativos de, olha, veja como você ficaria com o rosto de uma celebridade, olha, veja que idade você aparenta e daí por diante. Quando você faz um desses testes, entre tantos outros, não esses específicos, mas testes desse jeito, você na verdade está concordando com os termos lá de uso, de responsabilidade, você entra com o seu Facebook, os seus dados vão parar nas mãos dessas empresas. Elas pagam para o Facebook e por um erro do mecanismo do Facebook, elas tiveram acessos a dados pessoais. Que dados? O que você curte, o que seus amigos curtem, onde seus amigos frequentam com a localização e daí por diante. Ou seja, você que está dentro do Facebook passa a ser muito mais conhecido do que você imagina, porque para uma campanha presidencial, para certas empresas, interessa muito saber o que você pensa, o que você come. Isso custa dinheiro, né? Isso custa muito dinheiro. Estão vendendo os seus dados, é isso, negociando algo que você imaginou que era privado, que era seu. Exatamente, nada mais, nada menos. O Mark Zuckerberg tem uma fortuna de 75 bilhões de dólares. Tonhora tá fazendo uma cara que ele já vai entrar na conversa. Ele vai entrar lá tirando firme. Já daqui a pouco eu vou... pernada de anão. Só pra concluir, depois de todo esse escândalo, porque foi... então, só pra terminar essa primeira parte, um jovenzinho lá, um dos funcionários dessa consultoria, se arrependeu porque ele acha que não concorda hoje em dia com a medida política, as medidas políticas do Donald Trump. Foi lá no New York Times e falou, olha, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso, a consultoria que eu trabalhava vazou, teve acesso aos dados vazados do Facebook e usou isso na campanha do Donald Trump. Bom, o governo britânico, o governo americano estão pedindo investigações para saber até onde isso vai. O que mais? Acionistas do Facebook estão processando o Facebook. As ações do Facebook na bolsa já caíram mais de 10% e o Mark Zuckerberg está enrolado pra caramba. Vamos ver qual que vai ser o desfecho de toda essa história. Só um principal desfecho, um dos fundadores do WhatsApp, a gente tem um print do tweet dele, ele já colocou assim, começou uma campanha para boicotar o Facebook. Ele falou, it's time, é hora, hashtag delete o Facebook, vamos acabar com isso aí. Tá bonita a minha pronúncia em inglês? Tá bonito. Delete, muito obrigado. Né? Aí foi já uma tradução simultânea, delete o Facebook. Ô Tonholi, eu ontem até fiz um post no Twitter, assim, fazendo uma pergunta. Na verdade, eu nem conferi pra ver se as pessoas me responderam ou não, mas só eu que tô achando que a Cambridge
Analytics e o Facebook atuaram coladinhos. Isso aí é uma jogada conjunta. Porque quando se sabe que os dados valem muito e vale muita grana, não pode haver aí uma maneira de você capitalizar em cima desse poder que você tem supostamente, mesmo frente a acordos que você estabeleceu. Eu não sei, eu fico desconfiado. Tô com razão de desconfiar ou nada a ver, Tony? A gente gosta de uma teoria da conspiração, né? Sim, me engana que eu gosto. É meio isso, não é? Por uma empresa ter perdido em poucos dias 50 bilhões de dólares, como o Facebook perdeu por causa desse escândalo da Cambridge Analytics, ela deve ter tido seus algoritmos violados. É impossível violar o algoritmo do Facebook. É óbvio que teve um conluio entre os dois. Agora, a explicação dada pelo Facebook ontem foi a velha explicação da internet. Quando você assinou o contrato de adesão com o Facebook, tá lá accept, eu aceito, e é letra de bula de remédio. Sim. Da mesma forma que no Google e no Google Chrome, é letra de bula de remédio. Aconteceu uma coisa quando eu migrei do BlackBerry para o iPhone, não tinha compatibilidade entre os dois sistemas para fazer a transição de agenda. Eu fiquei desesperado, porque jornalista tem centenas de telefones. Sabe quem fez a transição para mim? Tinha guardado todos os meus dados do BlackBerry. O Chrome. Ele fez a transição para mim. E eu não autorizei em nenhum momento passar os dados dos meus telefones para a plataforma Google, Chrome e o diabo que o valha. Da mesma forma, vou falar uma obviedade. Você já reparou, você pesquisa algum livro na internet e quando você entra num site que tem Google Ads, aparecem os anúncios todos correlatos ao livro que você pesquisou. A pergunta que fica é, vocês confiam na rede? Eu não confio, eu não faço transação bancária por sistema eletrônico. Eu vou lá com papelzinho e pago o boleto. Eu não confio na nuvem. Como diria a Dilma, é a nuvem, que é a nuvem, que é a nuvem. Caramba, encontrei um mais matuto que eu. Não, mas esse negócio mesmo dessa Você não faz segurança transação na internet financeira? é complicado. Nem a pau. Ninguém garante 100% de segurança para os seus dados. A verdade é bem essa. A gente já teve vários problemas de vazamento de conteúdo que seria privado, inclusive da nuvem, da própria Apple, do iCloud, já aconteceu. Então, assim, é realmente perigoso. A gente só pode trocar nossa senha, tentar fazer o que a gente faz e conhecer a tecnologia que a gente está usando. Porque é nos termos de serviço que, de repente, quando você fez uma conta, Tonholi, você acordou de baixar esses seus dados quando sincronizasse alguma coisa. Então, tá tudo nos termos, mas ninguém conhece esses termos. Aliás, importante já viram isso daí. Virou moda agora em São Paulo? A Paulinha tudo sabe, tudo viu. Veremos. Sobretudo nessa área. Mas virou moda em São Paulo, meus alunos me ensinaram, um site de paquera chamado Couchsurfing. Os alunos ensinaram, tá bom. Esse o cara já conhece, olha lá. Foi, meu filho. E aí, tava fazendo uma reportagem lá na revista que eu edito e apareceu a base de dados do Couchsurfing. A quantidade de detalhes que pede da tua vida privada, inclusive a quantos quilômetros você está do próximo a ser paquerado. Meu, é o que dá a confiar na nuvem. Vai a dica aí, viu, Arcon? Couchsurfing. Vocês falaram de uma coisa de confiança, um dado bastante interessante sobre essa discussão é que no celular do próprio Mark Zuckerberg, vocês sabem o que ele faz com as câmeras? Ele bota uma fita isolante na câmera da frente e na câmera de trás. Porque essa quando foto é famosa. No laptop exatamente, também. no laptop, porque quando você aceita os termos de adesão do Facebook, qualquer aplicativo que seja, tem lá. Você deseja ter, você autoriza o aplicativo a ter acesso à sua câmera e tal. Imagem, ou seja, os caras de lá do computador deles, eu acho que seria Eles muita estão presunção resguardados, a falarem, pô, o que o Caio tá fazendo agora? Mas eles têm como acessar minha câmera agora. Então você que leva o seu celular para o banheiro, sim, cuidado. Olha, eu não sei, mas voltando à questão Facebook, Tonholi, rapidamente pra gente fechar o assunto aqui, eu acho que teve um delay até na resposta dele, no acesso. Primeiro ele não tava, as pessoas não estavam encontrando, tudo aí demorou pra ele se pronunciar e a investigação havia pedido, porque já estava em vias de ocorrer ou começando a ocorrer uma espécie de auditoria do Facebook na Cambridge Analytics. Aí eu falei, pô, mas os caras vão lá fazer eles mesmos a própria vistoria? Quer dizer, eles vão botar a mão na massa e dar o molde, apagar e colocar coisas ao bel prazer, como eles bem entenderem? Aí a Cambridge
afastou o presidente lá, o cara que apareceu no vídeo, falando aí das prostitutas falando, ucranianas. Isso, das maneiras de você corromper, enfim, a imagem de uma pessoa, ou denegrir a imagem de uma pessoa, enfim. Esse cara também foi afastado. Quer dizer, ficou aquele pano quente aqui, ó. Então tá, a investigação quer alguém sênior para falar aonde esses dados foram violados e por que o mecanismo de segurança aí para preservar esses dados, né, se corrompeu aí, né? Por isso que eu fiquei com a impressão, e aí você me confirmou que o teu sentimento também é o mesmo, de que os dois atuaram ali conjuntamente, hein, cara? Até porque a gente já falou isso aqui a semana passada. Você tem 2 sistemas para entrar na Deep Web, a web criminosa, que são os programas Vidalia e Tor. O Sim. Vidalia tem uma cebolinha. Você falsifica o IP. Com falsificação de IP, você faz o diabo onde quer. Qualquer adolescente hoje que entra na Deep Web tem Vidalia e Tor, falsifica IP e faz o diabo. Sim. E essa é a nuvem. Essa é a nuvem. Bom, vamos em frente? Vamos girar o assunto? Sheets of empty canvas onto sheets of clay. Olha, com essa música aqui bacana, esse clima aqui bacana, tal, eu já queria dizer aí pra Sussu ficar tranquila que foi uma brincadeira só, viu? Você quer me queimar, rapaz. Que o Vini Você quer me arrumar problema. tinha alguma coisa com a Ring Girl. Vamos lá. O assunto agora também é polêmico. Vamos falar aí da polêmica envolvendo a banda Pearl Jam, mais precisamente o cartaz do show, né, do Pearl Jam, o pôster do show, né, deu aí deu margem a várias interpretações e discussões nas redes sociais, as pessoas pró, pessoas contra. O que aconteceu exatamente? Qual o conteúdo desse pôster do show, Vini? Vamos lá, Edgar. Esse show aí do Pearl Jam, portanto, que aconteceu ontem no Maracanã, né? A quinta passagem aí da banda pelo Brasil. Eles se apresentam também aqui em São Paulo, né? No Lollapalooza aí no final de semana. E o Pearl Jam, Edgar, você bem sabe, é uma banda super engajada em assuntos sociais, assuntos políticos. Desde sempre, hein? Questões de Isso meio não é ambiente, novidade. isso não é de agora, né? Desde sempre que eles se manifestam, e uma dessas manifestações vem em forma de arte, nesses cartazes, nesses posters que eles divulgam, né? Especificamente para cada show. E aí, para esse do Rio de Janeiro, eles pegaram uma arte assinada pelo Ravi Zupa, que traz aí 3 pássaros da fauna brasileira: Pássaros tropicais. uma arara, um bem-te-vi e um tucano, né? Carregando ali fuzis. E ao fundo também a representação da favela carioca. Como você já disse no enunciado, é um cartaz que gerou diversas opiniões, gente que gostou da crítica politizada aí do Pearl Jam, gente dizendo que se aproveitaram de uma situação, que eles não entendem muito bem do assunto que está acontecendo aqui no país. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns comentários. E gente também falando assim, foi uma indireta ao PSDB? Por ser um tucano? Por ser um tucano? Será? Acha que foi no subliminar disso. Será que foi uma referência ao PSDB esse tucano, Edgar Você Piccoli? quer forjar o entendimento, você pode ir pra esse lado. Se você é contra o PSDB, você pode até dar uma forçada na barra. Eu queria mostrar pro Edgar Piccoli Mostre. botar na câmera. O show no Maracanã de 2015 era uma pessoa com uma câmera de gás no Rio Olha de aí, Janeiro. ó. Tá aqui, ó. Não vai vazar pôster o número do- de ninguém aqui não, né, Tonhão? Pôster do Pearl Jam. Cuidado aí, velho. Olha aí, ó. É uma pessoa com uma máscara de gás. Mas, ó, o Vini, eles já fizeram isso nos Estados Unidos com relação ao presidente Donald Trump. Essa música mesmo, é uma música que, se você quiser entender, é diretamente voltada ao presidente americano. Sim. Eles já fizeram manifestação aqui no Brasil também a favor da união de pessoas do mesmo sexo. A última passagem em Belo Horizonte, né? Eles fizeram aquele protesto pedindo punição aos responsáveis pela tragédia de Mariana. E Isso. também doaram, né, mais de 100 mil reais Sim. para as famílias das vítimas dessa tragédia. Agora, o que diz o Ravi Zupa, portanto, e o Pearl Jam também compartilhou, do que significa essa arte? Vamos voltar, Bruno, daqui a pouco eu mostro essas outras. Ele diz o seguinte: essa obra é uma homenagem ao Rio de Janeiro, particularmente às pessoas da favela da cidade, que apesar da obscena desigualdade, encontra maneiras de construir cidades nas montanhas. E de onde vem essa inspiração do Ravi Zupa?
a inspiração para as figuras dos pássaros vasos aí. De acordo com o artista, vem das criaturas absurdas e antinaturais que Hieronymus Bosch pintou aí no fim do século XV. Então essa é a inspiração dele, segundo o artista, não tem nada a ver, né, com a questão aí de PSDB, mas tem sim ali uma crítica política ao que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. E também, Edgar, se você for visitar lá no site do Ravi Zupa outras obras dele, aí você vai encontrar também outras figuras com pássaros bem parecidos, ali, né? com armas com outros pássaros com armas na mão. Dentro de vaso também. Dentro de vasos. Parecia que era um exatamente, uniforme, né? Assim, militar, Isso. mas não é um vaso. É um vaso. Parecia que era uma granada. Olha lá, outro. É um cântaro. Outra imagem também. Então já é uma marca do artista, uma marca né? desse artista aí, o Ravi Zupa. Agora no Facebook a postagem tem mais de 5 mil curtidas, 5 mil compartilhamentos e pessoas com as mais diversas opiniões. Vamos mostrar algumas aqui também, Edgar. Por exemplo, quem foi favorável, né? A Vanessa Canova, por exemplo, diz: estão certíssimos, todos os cantores são apaixonados pelo nosso país, somos um país apaixonado pela música, mas isso não deixa de lado o conhecimento que eles têm sobre a nossa situação. Achei digno esse cartaz, representa o que estamos vivendo, não nós como públicos. Muita gente confundindo. Já o Gustavo Santana de Souza diz que o pôster foi altamente tendencioso e que infelizmente a banda foi induzida inocentemente a fazer uma crítica social e real. Que o show compense o pôster de gosto duvidoso. Então aí, diversas opiniões aí sobre o pôster do Pearl Jam. Como é que vocês entenderam isso aí? Rapidamente, pra gente seguir no papo, vai. Cara, vendo o trabalho do artista, ele basicamente substituiu os passarinhos por passarinhos brasileiros. Eu acho que ele nem deveria saber que o tucano é PSDB, na minha opinião, tá? A gente não sabe. Ninguém perguntou isso pra ele diretamente. E foi meio na vibe do que ele já fazia. Acho que nem intencionava causar tanto barulho, já que todas as outras aves também estão armadas, né? Não sei. Sim. E aí fica a coisa, é contra a intervenção, é contra o tráfico, é contra a polícia, o exército e tal. Eu acho que é contra o estado de coisas em que o Brasil se submete em função de desmandos políticos. É uma crítica muito mais generalizada do que direcionada como algumas pessoas entenderam. E E a arte expressando uma tá aí realidade também pra ser discutida. Nem sempre é pra colocar uma verdade. Afinal de ou contas, um aqui não é uma ponto de vista. maravilha, exatamente. Exato. Sim. Edgar, e como você falou nessa música aí, Can't Deny Me, que é um dos Can't últimos... Deny Me. Fala aí de novo? Can't Deny Can't Me. Deny Me, perdão pela pronúncia. Também, Você não né, tá pode sendo me negar, considerado né, aí, isso, Vini? tá sendo considerado uma crítica também ao presidente Donald Trump. Sim. E tem esse cartaz aí que a gente vai mostrar agora, que também sugere aí essa crítica ao presidente. Inclusive ontem, durante um dos discursos aí do Ed Vedder, que é o vocalista do Pearl Jam, ele disse o seguinte: tem uma coisa boa que acontece quando seu país tem um líder terrível. Isso faz com que as pessoas se deem conta de que precisam se unir e tornar-se líderes, né? Numa das falas aí do Ed Vedder, que foi um pouquinho criticado, parece que errou a letra de algumas músicas, né? Mas Quem ele nunca? Tem nunca, e ele é um Faz cara parte. também carismático, e quando começa a Tem tocar... crédito. Quando começa a tocar lá os hits dos anos 90, principalmente, como o Black aí que você tocou, né, Edgar? Aí acaba conquistando o público, mais de 50 mil pessoas ontem no Maracanã. Teve a participação de alguns músicos do Red Hot Chili Peppers também nesse show, que o Red Hot também vai se apresentar no Lollapalooza. Então é sempre bom assistir aí um show do Pearl Jam, Ed. É isso aí, Ed Vedder é um bom camarada. Olha aí. Vambora, vamos pra frente. Paulinha, hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia do quê? De cinema, Ed. O que nos faz sair de casa pra se meter numa sala escura, comer uma pipoca e ver uma boa película? Sabe que hoje tem um filme que é muito aguardado pelas famílias com crianças, né, com a molecada, que é Pedro Coelho, que é um misto de animação e live action, então personagens reais com animação, e que leva para o cinema as travessuras do personagem, que é o coelho Pedro, criado pela Beatriz Potter. Basicamente um coelho que gosta de assaltar ali a horta do senhor McGregor. Roubar uma Ele e os cenoura. animaizinhos gostam de roubar comida ali, né? E aí ele vai enfrentar um probleminha quando o sobrinho
desse cara vai lá pra casa dele, ele acha que vai estar sozinho, vai poder se dar bem, chega esse sobrinho que também vai disputar a atenção com a vizinha, que é super miga dos animais. O desenho foi dublado por vários famosos nos Estados Unidos, o James Corden, a Daisy Ridley de Star Wars, a Margot Robbie, que foi indicada ao Oscar. Aqui no Brasil a gente vai ter, claro, que a dublagem em português, inclusive com algumas músicas da trilha sonora adaptadas pela banda Ruge. Uma outra opção aí... Baita cópia do Pernalonga esse filme. Eu acho que é um pouco Plágio anterior descarado, até, velho. mas é uma graça. O trailer rende boas risadas, é uma ótima opção pra família. É Opção muito bonitinho fofa. mesmo. Opção fofa. Tem um outro filme que aí um tema mais pesado, né, já pros adultos mesmo, A Melhor Escolha, que traz 3 grandes no elenco, o Bryan Cranston, o Lawrence Fishburne e o Steve Carell. Eles fazem ex-militares que, muito depois de se aposentarem, já exercendo suas novas funções na sociedade, vão se reunir quando o filho do Steve Carell morre na guerra do Iraque e ele resolve buscar esses amigos pra ir lá reivindicar o corpo do filho. Então vai ser sim uma reflexão sobre a guerra em diversas gerações, e esse é um dos filmes disponíveis, que é do diretor Richard Linklater, daquele filme Boyhood, lembra? Da infância e a juventude, filme que demorou anos para ser 50 filmado. horas também de É do exibição. mesmo diretor. E a última dica de hoje, Por Trás dos Seus Olhos, com a Blake Lively, que é uma artista que tem escolhido ótimos papéis e traz uma história super curiosa. Imagina assim, a menina perde a visão, Sim. criança, num acidente. É cega a vida inteira, se casa, esse marido é promovido e ela muda pra Tailândia. E nesse universo completamente novo, onde ela é dependente do marido pra muitas coisas, um médico consegue reverter a cegueira dela e ela passa a enxergar. E aí a gente vai acompanhar as coisas deliciosas Drama. de se enxergar e também o lado não tão bom de se ver realmente as coisas. É um thriller, assim, é um suspense psicológico por trás dos seus olhos. Fica a dica pra você não assistir o Círculo de Fogo, A Revolta, porque não é dirigido pelo Guilherme Del Toro e perdeu muito. Pessoal, a crítica tá achincalhando o filme, dizendo que é basicamente uma cópia de Transformers, essa sequência. E quem gosta de Jacques Cousteau, tem um documentário sobre Jacques Cousteau nos cinemas, A Odisseia. Muita coisa, né, Ed? Tem Bastante outras coisa. estreias também pra vocês aí, mas esses são os principais. Bom cineminha pra vocês. Boa, Paulinha. Vamos em frente aqui no Morning Show. Falando, aliás, em cinema, o Supremo Tribunal Federal foi palco ontem de uma discussão cinematográfica. Ó, de dar inveja a Pegar uma pipoquinha pra ficar acompanhando mesmo, né, Ed? De pegar uma pipoca mas ia dar uma indigestão, acho, Vini, porque o negócio foi brabo lá. Uma discussão cinematográfica entre 2 ministros. De um lado do octógono tava lá o Luiz Roberto Barroso. Do outro, adivinha quem? Adivinha, Caio, vai lá. Ministro Gilmar Mendes. Meu, foi um pega pra capar. Como quase não acontece, né? O Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso quase não se pegam no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes ontem parece que pegou aquele fuzil, aquela AK-47 do Tucano ali do pôster do Pearl Jam e foi pra sessão do STF atirando, meu amigo, pra tudo quanto é lado. Os ministros estavam lá reunidos pra discutir sobre a proibição das doações de pessoas físicas às campanhas eleitorais. Enfim, durante as falas dos ministros, o Gilmar Mendes, o Gilmarzão, ele começou a sapecar os outros colegas dele. Ele virou e falou assim: olha, eu não entendo também por que a gente não discute logo essa questão de habeas corpus. Antes era uma questão natural, caía um pedido de habeas corpus aqui, essa turma já discutia. Hoje em dia parece que esses assuntos são de outras instâncias, são de outras cortes. Aí a Carmen Lúcia se doeu, virou e falou: calma lá, ela é a presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela virou e falou: calma lá, esse assunto pode ser colocado em pauta aqui em discussão, caso o senhor queira, é só trazer. Aí ele, não satisfeito, clac, deu engatilhada e continuou atirando. Aí ele falou o seguinte: bom, eu também não entendo a questão do auxílio moradia, que está sendo discutido pelos magistrados. Juízes entraram em greve, né? O pessoal quer aquele auxílio moradia e tal. E o relator desse caso é o ministro Luiz Fux, que é aquele carioca que tem o topetão igual do Donald Trump, só que tupetudo. preto. Aí o Luiz Fux virou e falou: opa, calma lá.
é o seguinte, houve uma das partes pedindo a retirada desse assunto da pauta. Aí o Gilmarzão pegou, deu outra engatilhada e continuou atirando pra tudo quanto é lado. Aí ele falou... Então, Isso é gente, com efeitos sonoros, né? E criticando... Sonoplasta. É meio Ed Mas Murphy, legal, né? rádio, Quase o Ed Murphy. Aí ele continuou atirando. E aí ele falou assim: bom, é o seguinte, também não entendo por que as empresas estão impedidas de doar para as campanhas eleitorais. A gente precisa trazer isso para discussão. Deu outra engatilhada e aí ele deu o tiro que era para não ser dado. Ele falou assim: outra coisa, esse Supremo tá uma brincadeira. A gente não discute, a gente não percebeu as más intenções por trás da revogação de cinco funcionários de uma clínica de aborto que tinham a prisão preventiva decretada. Vamos ouvir essa fala dele, do Gilmar Mendes. É isso que ele vai dizer. Vamos Agora ouvir. eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Para! Tipo João Kleber. É o seguinte, ele falou assim, você viu que ele falou, olha, as intenções por trás da clínica de aborto e tal. Esse caso, o relator, era ninguém mais, ninguém menos do que o ministro Luiz Roberto Barroso, que só esse ano de 2018, os caras já quase se pegaram na porrada umas 15 vezes. Ou seja, ele cutucou a onça com a vara curta mesmo. E o Luiz Roberto Barroso já não gosta mesmo, já não faz questão de esconder isso. Aí ele falou exatamente isso. Ele interviu, a fala estava com o Gilmarzão. Calma, Bruno. E aí ele entrou no meio da fala. Vamos ouvir. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto, então, não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa. Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Isso, o Arcon, eu falei como é que é? É interveio? Isso. E como é que eu falei? Você Errado. interviu. Tá tudo bem. E como é que é? Não, tô brincando. Aí o negócio é o seguinte, por que o Gilmar falou, fecha o escritório de advocacia? Porque há a suspeita de que ele tenha levado, se cogita, levou uma grana por parte de gente interessada para que revogasse a prisão desses caras envolvidos com essa clínica de aborto. Houve uma carta depois, toma de volta a bola para você, Edgar. Vambora então, vamos seguir para Brasília. Vamos lá, Zé Maria Trindade, para usar uma expressão aí comum, né, nas discussões do Supremo, qual foi a repercussão, Trindade, geral dessa treta homérica aí que aconteceu no Supremo Tribunal Federal? Bom dia para você aí em Brasília. Pois é, as excelências estão alteradas, né? É uma grande repercussão. Eu estou aqui, olha, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, tá vendo que lugar bonito e tal? Mas as excelências aqui estão dizendo que o Supremo Tribunal Federal extrapolou todos os limites e que esse debate aberto entre ministros, isso não é bom. Seria bom aqui no Congresso Nacional porque todos os eleitores conheceriam a alma dos legisladores. No caso do Supremo, não. As ideias é que tem que brigar. Esse embate ali, Edgar, eu achei muito legal essa narrativa do Caio aí, bem cheia de anamatopeia, né? Que são os sons. Mas, na verdade, eu estava lá acompanhando a sessão e vi a expressão dos ministros, né? Quando o Gilmar falava, aquele sentimento de tédio, aquele ar de, meu Deus, sabe?
Então, o que mostra que Gilmar Mendes está mesmo isolado no Supremo Tribunal Federal. Existem grupos ali e Gilmar está isolado. Hoje, na reabertura, a expectativa é de paz, mas se ele vier de novo com esse tipo de discurso, haverá resposta sim, e o Barroso virou um tipo de porta-voz dos outros ministros, né? Falado. Ô, Tonholi, vem com a gente nessa conversa. Você tá mais Tim Barroso ou Tim Gilmar Mendes? Eu sempre fui time Gilmar Mendes. Pela postura do Gilmar Mendes, nos 4 primeiros anos do governo Lula, quando aumentou em 70% o número de operações da Polícia Federal, e a Polícia Federal atendia, da época, a PF da época atendia interesse de empresários e fazia operações para atacar inimigos de certos empresários, algemava advogados. E era o Gilmar Mendes que peitou aquela Polícia Federal do finado ministro do Lula, Márcio Tomás Basso, ministro da Justiça, que fez da Polícia Federal da época um balcão de negócios. E o Gilmar Mendes entrou com HCs, defendeu todo mundo que ele pôde para salvar o Brasil daquela PF pré-Lava Jato, que era uma PF que não valia um tostão. Eu sou time Gilmar. E apesar de eu usar uma caneta Cross dourada, década de 70, que é uma caneta de médico de aborto, o Barroso é aborteiro, eu não gosto dele, ele é aborteiro. Vamos lá, mais um assunto, Trindade, rapidamente pra gente tratar aqui no Morning Show. O STF julga hoje à tarde o pedido do ex-presidente Lula para não ser preso. O que você pode nos dizer a esse respeito e o que esse caso específico, tem a ver com o entendimento da corte aí para prisão após a condenação em segunda instância, Zé? Pois é, esse é o embate. Mas antes, só dizer que quando Gilmar Mendes disse ali que o Luiz Roberto Barroso tinha que fechar o escritório dele, ele se sentiu na obrigação de mandar à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, uma carta dizendo que já se desligou do escritório e oficiou o próprio Supremo Tribunal Federal a não mandar para ele nenhum caso em que os seus sócios seriam advogados, né? Então ele não pode ser relator. Foi essa a explicação dele. Quanto ao julgamento de hoje, Edgar, é preciso entender que a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, não levou para esse julgamento, né, a ação de constitucionalidade que discutiria a jurisprudência do tribunal, ou seja, para todos, e sim o habeas corpus. Como eu já disse aqui, o habeas corpus é um instrumento ágil e nobre. Então vai discutir exclusivamente o caso do ex-presidente Lula. Qual é a diferença? É que alguns ministros entendem que tem que seguir a jurisprudência até que ela seja modificada. E a jurisprudência só pode ser modificada numa ação de constitucionalidade, ou seja, é desvantagem para o ex-presidente Lula. Todo mundo diz aqui, Edgar, que será um resultado de 6-5. Ninguém sabe de que lado vai ser este 6-5. Trindade, vamos lá. Ô, Tonholi, são dias fortes aí para as emoções do ex-presidente Lula, da sua defesa. Na segunda-feira agora, né, logo depois do final de semana, o TRF da 4ª Região, que já condenou, como todos sabemos, o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão, vai julgar os recursos aí do petista e é o ato final ali que antecede a iminente prisão do ex-presidente, né, Tonholi? Eu quero pontuar as duas datas, então eu quero falar de hoje. Primeiro, o Lula já entrou com HC no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, onde temos 33 ministros, e o STJ negou esse HC. O que os advogados estão fazendo? Estão fazendo uma chicana, levar para o STF algo que já foi negado porque há no STF uma súmula chamada Súmula 691 que diz o seguinte: quando um HC é negado na instância inferior, ele não pode ser aceito no STF. Já foi negado no STJ. Isso se chama, em direito, descabimento. Descabimento. Uma corte superior não pode aceitar algo, seguindo essa súmula 691, que foi aceito na corte inferior. No caso, o HC do Lula. Ponto. Agora, sobre a questão do TRF4, o que vai acontecer? Vão ser dados os votos. Se for por 3-0, o Moro pode mandar o Lula para cadeia na hora.
Se for por 2-1, espera-se 10 dias a publicação dos votos. Os advogados do Lula entram com um negócio chamado recurso do recurso. E aí o Lula vai ter mais 10 dias para poder respirar fora das grades. Ora, tudo indica que vai ser 3-0. Vai apertar pro homem de Bagé. São os mesmos 3 desembargadores que o condenaram, né, Todd? Laus Paulsen e... Qual o nome do outro? Gebran Neto. Vitor Laus, Gebran Neto e Paulsen. 3. Trindade, então vamos lá, pra gente fechar aí com o seu comentário. Esse tiro aqui no Supremo é o último, né? Há todo um trabalho político. O Supremo é um tribunal político, isso é evidente, mas os ministros não estão com cara de que vão assumir com tanta tranquilidade que esse movimento político para tentar evitar a prisão do ex-presidente Lula. Eu, Edgar, se tivesse que apostar, eu diria que Lula perde essa sim, e é só uma questão de tempo a prisão do ex-presidente. Obrigado, Trindade, pelas suas informações. Bom trabalho aí no Salão Verde e por toda a cercania do STF. Bonito, né? Bonito. Valeu, Trindade. Vamos lá, Paulinha, manda aí. O outono na Zelo começou com uma mega promoção de Páscoa, Ed. O edredom Zelo Super Soft 100% microfibra casal está de R$ 79,90 por R$ 49,90. São R$30 de desconto. Além disso, todos os travesseiros estão com descontos de até 56%. Aproveite os preços imperdíveis e comece a preparar sua casa para o inverno. Passe numa loja Zelo ou compre pelo site zelo.com.br. Boa, agora 10h42, horário de Brasília. Paulinha, como é que tá a nossa hash aí nesta manhã de quinta? Olha, a nossa hashtag tá recebendo cada coisa maravilhosa, a hashtag Suprema Treta Federal. Sim. Eu até já separei aqui alguns pra gente ver. Olha essa que maravilhosa, essa foto da vesícula biliar, né? Que é uma coisa que especifica bem o que foi dito. João César dizendo hashtag Suprema Treta Federal, é muita bilis envolvida. Vamos ver o próximo agora. A gente tem aqui a Ida Lima. Queria ver no STF brigas de dedo no olho, chute, puxão de cabelo, sapatos voando, igual aos parlamentos estrangeiros. Mas não, é Vossa Excelência isso, aquilo, entendeu? Nem brigar eles sabem fazer. Não sabem fazer uma briga legal, entendeu, Edgar? É isso que disse a Ida Lima aqui. Hashtag Suprema Treta Federal. E tem um último maravilhoso. Dona Florinda... Não é verdade? E seu Madruga num clássico tapa que acontecia em todos os episódios de Chaves. Zé Mauro diz, hashtag Suprema Treta Federal, vazaram imagens de Carmen Lúcia argumentando em contrário o Gilmar Mendes. Já pronta pra descer um tapa ali com os personagens, hein, Vini? Você gosta desses personagens, sensacional, hein? Chaves, sensacional. Hein? Olha, a gente obviamente traz esse assunto pra hashtag, repercute esse assunto aqui no Morning Show, mas é como uma forma de fazer uma autoironia da situação em que a gente vive, catastrófica em vários dos âmbitos da questão pública, da política, da corrupção, da justiça brasileira. Uma coisa como essa que a gente vê, quando a gente coloca aí, brinca, fala o octógono, a Suprema Treta Federal, a gente tá fazendo uma alusão sarcástica aí, traçando um paralelo, Vini, você que sempre traz as notícias do futebol aqui, quando os jogadores dão mau exemplo ali pras torcidas, e as torcidas brigam na arquibancada e os caras se espancam no gramado, quer dizer, agora, a gente tá tratando da Suprema Corte Federal Brasileira, onde se espera o mínimo de respeito e compostura, o mínimo de respeito a uma opinião divergente, a trajetória do outro magistrado que está do outro lado ali defendendo as suas questões. O problema é que... aquela coisa do exemplo vem de cima, né? E eu acho que muito desse problema que a gente vê aí externado nessa briga tosca desses dois ministros aí, é uma fala inclusive do Padilha, que é assunto da série que está aí entrando e estreando no Netflix, o Mecanismo, que é dessa coisa engendrada da política estar dentro da justiça também, pelos cargos de indicação de um partido, de uma tendência, de um viés das preferências ideológico, político, que aí essa pessoa vai sempre tender a externar uma opinião, interpretando a lei, que é totalmente interpretável,
no viés ideológico, no viés político. Aí gera uma questão que tem-se a impressão de que não vai chegar a lugar nenhum e vai manter a gente nessa lama, patinando sempre. O que a gente tem que lembrar é que as leis, elas não vieram de cima e foram para o povo. Elas vieram do povo e foram para cima. É o que se chama no direito anglo-saxão de common law. Você pega as leis e os bons costumes que foram estabelecidos nos vilarejos, nos rincões, nas cidadezinhas. De tanto se repetir aquele comportamento virou lei e isso virou o estatuto do direito. A common law, a lei comum. Quando os caras que são os cães de guarda da Constituição, que são os ministros do STF, adotam um bate-papo de boteco elevado à enésima potência, porque é você colocar uma luva de boxe, né? O que é a luva de boxe? Para não machucar muito, você fala o que você quer e depois fala Vossa Excelência. Você pode ver. O cara vomita e depois põe em cima do vômito uma cerejinha, Vossa Excelência. Olha lá, mais um trecho. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Ô, Tonholi, embora você respeite aí, depois quero ouvir o Caio também, embora você respeite, a gente brincou aqui se é Tim Barroso, se é Tim Gilmar e tal, mas o Gilmar é um cara truculento mesmo na questão dos argumentos ali. Ele é o cara que bota um fogo, joga um querosene na fogueira, né? O Gilmar gosta de trazer a discussão do STF pro dia a dia como se fosse uma pendenga, uma breuba, uma pinimba, uma briga de boteco. Ele gosta de trazer a discussão pro senso comum. Só que às vezes, obviamente, ele se altera quando ele joga na cara do Barroso a questão do aborto. Aí o homem perdeu o centro cinético. A própria questão do escritório de advocacia, né? É, que ele fechou em 2013 o escritório de advocacia. Agora, quando ele fala que o Gilmar tem bilis, né? Vocês sabem por que bilis, né? O fígado produz a bilis na glândula biliar. A bilis é aquela que dissolve as gorduras do corpo. Sim. E quando você produz muita bilis, você chama de... É um dos sinônimos para colérico, que chama atrabiliário. O que é atrabiliário? Quer dizer bile negra. A pessoa se contamina de tanto produzir bilis por causa do nervosismo e produz bilis acima do que o corpo pode produzir. Então o colérico, o nervosinho, é chamado em medicina de atrabiliário, a bile negra. E foi tudo isso que ele disse pro Gilmar Mendes ao falar que ele tá destilando bile. Ô Ed, e você lembra também quando o Luiz Carlos Martins, aqui, o jurista, né, falando desse protagonismo equivocado também, né, do judiciário brasileiro, né, que deveria ser uma coisa sem toda essa exibição. Os juízes hoje têm até fã-clubes, né, torcidas. Sim. E que é uma coisa que também não deveria acontecer, né? Eles deveriam ser caras que passassem despercebidos pela sociedade, mas agissem... Mas o Vini, isso aí é o que eu acabei de dizer, cara. Tem o ministro que entrou indicado pela gestão petista, tem o ministro que entrou indicado pela gestão do PSDB. Eu não sei como isso poderia ser feito, como a gente poderia resolver essa questão. Talvez esses cargos serem cargos também, não sei, eletivos, não sei se estou falando uma grande bobagem, mas... Né? Usa a frase mesmo do Capitão Nascimento, né? O sistema é foda, parceiro. Pois é. Agora, o que eu não entendo é o seguinte... Eu que trabalho na iniciativa privada, não ganho nem metade do que esses juízes ganham. Eu também tenho vontade de botar uma luva de boxe e bater em um todo dia. Mas você não pode fazer isso. Só deixando claro que a luva de boxe ela é usada para não machucar a mão de quem bate, não é a cara de quem recebe. Agora, eu tenho que me comportar. Eu sinto mas muita vontade de dar um soco na cara de um. Todo mundo. E você então, eu vou passar a pergunta pra você. Galera. Mas eu me comporto. Eu fiz pro Tonholi. Se é Tim Gilmar ou se é Tim Barroso? Por exemplo, eu sou Tim Barroso. Respeito a opinião do Tonholi, que ele falou que é Tim Gilmar pelas razões dele e tal. Ele tá sem luva, hein? E de que
o Barroso é abortista, só que só para deixar bem claro, o aborto em alguns países, inclusive mais avançados do que o Brasil, ele é permitido. Aqui no Brasil, só em casos muito específicos. Sim. Porém, o Gilmar, ele não é abortista, mas ele fica com essa balela de que é antipunitivismo, só que em país nenhum do mundo, até onde minha pequena cultura vai, a corrupção é uma coisa que, em alguns casos, é tolerável. Mas o Gilmar mesmo nunca disse isso. Só que ele vê a prisão como simplesmente uma coisa para evitar, em alguns casos, que o sujeito interfira nas investigações e daí por diante. A prisão ela tem que ser vista, sim, como uma punição para que o cara pague pela besteira que ele fez. Mas não precisa punir, pode deixar ele solto da cadeia, porque você não precisa aprisionar todo mundo. Precisa fazer o sujeito, de algum jeito, ter medo de fazer asneira como a classe política faz. Inclusive, vai ser o tema da nossa conversa agora, aí sobre o Mecanismo, a série nova da Netflix, que é inspirada, talvez, ou não, mas tem muito a ver com a Operação Lava Jato. Eu acho que funciona mais ou menos assim, Edgar. Paulinha, hashtag aí, movimentações? Vamos lá. E olha, a partir do próximo bloco já tá valendo as perguntas para o Celton Mello e para Carol Abras. Eles acabaram de chegar aqui para falar sobre o mecanismo. Hashtag Suprema Treta Federal. Agora faltando 2 minutos para as 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Muito bem, chegou a hora, como eu disse no começo do programa, estreia amanhã na Netflix a série do diretor José Padilha, inspirada na Operação Lava Jato. O Mecanismo retrata um pequeno grupo de obstinados investigadores, quando um grupo de obstinados investigadores desvenda um monstruoso esquema de corrupção no Brasil. Vamos ver um trechinho do trailer antes da gente começar esse papo. Solta aí, Bruno. No começo, eu não vi a doença por inteiro. Eu vi só um sinal. Roberto Ibrahim. Cresceu, virou sacoleiro, mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo, foi com lavagem de dinheiro. Olha esse carro. Quanto? Tipo um traficante americano. Toda quinta-feira mudavam de linha e usavam aquele distorcedor de voz para não serem reconhecidos. É um artista, né? Mas às vezes tudo se revela como um único deslize. Ibra. Bingo. Encontrei. Se ele falar, vai dificultar tudo. Era o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil. Roberto Ibrahim é um câncer. Ninguém combate um câncer impunemente. Ninguém. Tá aí, meus amigos, olha só, se por um lado a gente fica envergonhado com toda essa corrupção que rouba a esperança de todos nós brasileiros, por outro a gente fica cheio de orgulho, né, com uma produção brazuca, 100% brasileira, com tanta gente boa envolvida, e 2 desses motivos aos quais me refiro aqui estão na nossa frente dessa manhã aqui no Morning Show. Eu vou dar as boas-vindas ao Marco Ruffo e também a Verena, ou na vida real, se preferirem, Celton Mello e Caroline Abras. Sejam muito bem-vindos aqui no Morning Show. Legal ter vocês aqui. Valeu. Legal, obrigada. Como é que tá? Bom dia aí pra todo mundo que Bom tá ouvindo dia. a gente. Prazer te rever, meu caro Edgar. Pois é, depois de tantos carnavais. Nós somos parentes, né? Somos meio parentes. Somos meio parentes. Meio separados no nascimento. Sei lá. História é essa que vocês são parentes? De onde vocês tiraram isso? E quando a gente dá quando a gente dá uma engordadinha, a gente fica mais parecido. Exatamente. A gente é maravilhoso, né? Vamos lá. Ó, eu quero saber, a gente tem que correr agora, porque tem muita coisa pra falar com vocês. Eu queria saber propriamente da série, obviamente a gente vai falar sobre isso, mas deixa eu começar aqui com um assunto mais periférico aí. A gente tá no meio de um fla-flu tremendo, essa polarização, essa histeria política que o Brasil vive. Quando vocês receberam esse convite pra fazer a série, vocês já mandaram ver direto um sim, ou teve um pé atrás, assim, putz, será que a gente vai se meter nesse vespeiro? Rolou esse pensamento ou não?
Bom, acho que sim, né? É uma coisa meio, será que me meto nisso? Mas eu acho que a gente tem muitos profissionais muito incríveis envolvidos. São muitos artistas que a gente já trabalhou muito tempo antes. A gente tem uma roteirista que é de altíssimo nível, que é a Helena Soares. Um super diretor, que é o José Padilha. E atores, enfim, brilhantes. Um super fotógrafo, Lula Carvalho, fotografou. E Azul Serra também fotografou. Então, assim, a gente tinha uma equipe muito, muito bacana. E, como eu sempre digo, a nossa contribuição é artística, né? Sim. Então, a gente olha para a obra com um olhar... a gente olha para o ficcional, né? A partir dos personagens e do processo criativo e tudo mais. Então, é meio por aí. Então, rolou sim, porque, né? Tá ali, tá correndo junto com a realidade. Mas a gente se apega ali no ficcional e foi numa boa. Você questionou, Celton? Sim, como o Carol falou. No primeiro momento, meio... Será? E num segundo momento que foi, na verdade, rápido, foi que oportunidade, assim, de trabalhar com Padilha, de fazer um negócio na Netflix, que é uma coisa também muito nova pra gente. É muito louco saber que amanhã estreia, mas estreia em 190 países. Isso a gente nunca fez. Sim. Então é uma coisa muito rara, é muito louco saber que amanhã meu pai vai ver e um cara na Finlândia. Sim. Sabe? Isso é incrível, assim, pra projeção do nosso trabalho. Não, é traduzido para 20 idiomas diferentes, 20 né? idiomas. É uma loucura. Tem trailer até dublado em inglês, né? Por vocês, eu vi. A gente se dublou em inglês. Quem quiser curtir esse barato de botar em inglês, vai ouvir a gente mesmo. E é bacana, quer dizer, é louco imaginar, eu fico pensando na cabeça de vocês, tentando entrar na cabeça de vocês, mas imaginar que uma coisa tão própria do Brasil possa repercutir e fazer sucesso, sei lá, na Rússia, fazer sucesso na Finlândia, na Irlanda. O Narcos, por exemplo, é um sucesso na Alemanha. Um super sucesso na Alemanha. 3% também é a série de língua estrangeira mais vista nos Estados Unidos. Sim, os números são Mas, o Celton, uma coisa que me chamou a atenção, lendo uma entrevista sua, me preparando aqui para esse papo nosso, você falou que você não era um cara da política, assim. Teu pai não era um cara da política. Teu pai tirava o caderno de política e jogava do lado, assim. Ter participado dessa série, desse processo todo, de alguma forma, te acordou para isso? Te acordou para enxergar a importância do ser político que tem que ter em cada um de nós? Eu acho que isso foi um outro motivo também, assim, de entender que eu podia fazer um trabalho que era incrível e também enxerguei ali a possibilidade de um crescimento pessoal, de, enfim, ler sobre isso, entender o que é isso, que não fez parte de fato da minha formação. Eu nunca fui um cara ligado em política, nunca li sobre política, sempre achei que era uma coisa de adultos. E aí agora eu fui entender o que é e é horrível política. Eu continuo agora achando política... Você tem a certeza? É uma merda, vamos falar a palavra verdadeira. Na verdade, tudo é uma grande sujeira. Essa corrupção é um absurdo. E é muito bom mesmo a gente poder fazer uma série que fale sobre isso. Assim, aí eu pego carona na coragem do Zé. Eu não tenho tanta coragem assim quanto o Zé, mas isso pega. E eu acho incrível, porque às vezes vem umas perguntas assim também: pô, mas vocês estão fazendo um negócio que não acabou. E aí que é outro mérito do Padilha. Sim, ele está contando a coisa no calor dos acontecimentos. E se alguma coisa acontecer, estará na segunda temporada, na terceira, na quarta. É corajoso isso, não é tipo assim, Collor. Entendeu? Não estamos contando a história do, sei lá, JK. Uma história feita, completa. Não, é agora, está acontecendo, é no calor, sim. E é incrível de fazer um negócio assim, sabe? Vocês trabalharem com esse tipo de roteiro, ao mergulhar nos personagens, isso ajudou vocês a olharem um canalha na vida real e falar: eu conheço esse papel? Ajudou a decifrar o código de comportamento dos caras? Sobretudo você que faz a policial que tá ali ouvindo as escutas, etc. Eu acho que em algum lugar piora, né? Porque a gente tem essa coisa a gente pensa na figura, né? No estereótipo do bandido ou do corrupto. A gente pensa com uma raiva interna. E quando você começa a brincar de personagem, né? E a descobrir camadas, você vai humanizando. E aí você vai tentando buscar justificativas e torna esse personagem humano. Então talvez seja pior se relacionar assim com ficcionalmente, né? Com um personagem da vida real, enfim, um bandido, um corrupto. Eu queria que vocês contassem... Eu queria que vocês contassem mais sobre os personagens de vocês, porque claro que a gente tem esse pano de fundo de um escândalo de corrupção que a gente conhece bem dos jornais e tal, mas a série é ficcional, né? O que é que tem quem são esses personagens, quais são essas subtramas que a gente vai ver, diferentes das manchetes que a gente conhece bem? Bom, eu faço a delegada Verena Cardone, que é aprendiz do personagem do Celton, do Marco Ruffo.
E ela é essa liderança feminina dentro dessa operação, né? Esse grupo de investigadores que estão aí tentando desmembrar o maior esquema de corrupção da história. E ela é essa liderança feminina, essa mulher que está no comando, que tem voz. É super interessante também pensar no papel da mulher dentro dentro da série e tentar olhar com um olhar de normalidade para as mulheres nessa posição. E, bom, essa mulher, ela permeia a série inteira porque ela está liderando a operação. E dentro das dificuldades dessa operação, a vida dela é totalmente afetada. E aí eu não posso contar muito porque eu sou a rainha do spoiler. Bom, desculpa. E você, Não, eu faço o Marco Ruffo, que é um delegado, um cara... Assim, tipo um touro indomável, assim, um bicho que quer resolver a coisa de qualquer maneira e tá enxergando um troço que só ela tá vendo, que eu tô vendo, e todo mundo em volta tá falando, esse cara é louco, esse cara encosta esse maluco, que esse cara é um doente. E na verdade ele tá enxergando o início da história e tá tentando falar pra todo mundo e tentando resolver na unha, assim, com dificuldades em casa. Tem um lado cidadão dele também que eu adoro, que eu acho que o público vai se identificar. Eu acho que ele é muito brasileiro, né? Ele tem o lado da polícia e do que ele tá enxergando, que talvez seja o início disso tudo. O início dessa fase, né? Porque, na verdade, a roubalheira no Brasil não começou ontem nesse governo, nem no anterior. É um troço entranhado na cultura, né? E acho que essa é outra discussão que a série traz também, assim, que, na verdade, é um espelho, né, da gente. É muito fácil, às vezes, dizer, os caras ficam roubando, mas aí falsifica a carteirinha de estudante, mas aí para na vaga de deficiente. Pode crer. E aí, né? É um país complexo esse nosso, né? E nesse processo de construção aí dos personagens, vocês chegaram a conviver com as pessoas que de fato participaram aí de todo esse processo? Como é que foi a elaboração aí, o processo de vocês construírem os personagens de vocês na série? Eu, por opção, e acho que todo mundo, né, na verdade, a gente resolveu ficar bem longe, assim, do que era real, porque a série naturalmente corre junto com a realidade, então, pra gente ter o mínimo de liberdade criativa e ter essa folguinha, né, de criar camadas um pouco mais duvidosas pros personagens, sem ter essa fidelidade a alguém real, né, essa coisa biográfica, eu preferi criar a partir do nada, do ficcional, da nossa Bíblia ali, que é o nosso texto, que é o nosso roteiro. Então, não. E o Celton, porque é curioso, aproveitando a pergunta do Vini, o Celton tem experiências com personagens vivos, personagens mortos. Por exemplo, você fez o Jean Charles já havia morrido quando você fez o filme, mas você fez também Meu Nome Não É Johnny. Foi. Né? Do João Estrela, né? O cara que você teve a oportunidade de conversar. No caso, o teu personagem é baseado no delegado Gerson Machado, né? Que trabalhou naquela investigação da trama Banestado. Então, ele já trouxe aqui, já falou pra gente desse assunto, que é de 2003. Você optou também por não encontrar o cara, porque você não queria ser, digamos, contagiado pelo... Eu até comentei com a Carol, acho que falamos disso ontem. Eu conheci o Gerson na estreia no Rio agora. Quando eu saí assim da sala, pintou um carinha assim, falou, oi, dá licença, tudo bem? Eu sou o Gerson. Eu falei, caramba, espero não ter te decepcionado. Foi mal, né? Mas como a Carol falou, assim, a Helena, o próprio Gerson, assim, ele foi uma inspiração. Mas a gente voou além, inventou outras coisas que ele não fez. Então eu não queria, porque senão pode ser ruim. Mas eu digo assim, cada caso é um caso. Tipo, no Johnny eu amei conviver com o João Estrela. Ele ia no set, a gente trocava ideia, ele me falava, esse dia aconteceu isso. Ali eu tava curtindo. Aqui eu achei que não é. Então, de repente, no próximo eu vou querer. Então, não tem uma regra também. Vai do trabalho, né? Depende do trabalho. O Padilha é um cara criativo e ele inspira a gente a criar, inventar troços e... uma liberdade criativa. Deixa eu perguntar pra vocês. Indo nesse gancho de série, a gente tem o Walking Dead, que nas primeiras temporadas, pelo menos, tinha só a briga de humano contra zumbi como um pano de fundo. Na verdade, a mensagem passada era as relações pessoais e tal, quem ajudava quem quando o circo pegava fogo e daí por diante. Indo nesse paralelo, a gente tem o filme que já tentou contar a história da Lava Jato, que é A Lei para Todos, que recebeu críticas por simplesmente tentar fazer aquilo um show.
tem alguma mensagem por trás do mecanismo? Ou ela se atém a contar o que acontece, narrar a história? Eu tenho, por exemplo, personagens que vão inspirar as pessoas. Vão falar, não, você já matou a charada logo de cara. Já matei? Matou inclusive Boa, de Caio. um jeito Caio ótimo. gênio. Porque é isso, assim, a série é muito mais do que a política, o que está acontecendo. É um pano de fundo para personagens bem densos, bem ricos, bem complexos. Os personagens da gente são lindos, assim, o que ela vive, A toda Carol, eu concordo. toda a trajetória dela, que vocês têm que assistir os 8 episódios. Não desvia. É maravilhoso, assim, são personagens incríveis. E é isso que você falou, assim, o que interessa é a inter-relação da gente, o lance que eu tenho com o Kiki, o lance que ela tem com o personagem do Lee, e com a turma que ela coordena, e como é a coisa dela em casa, e aí eu com a minha família. É exatamente isso que você falou. E é isso que torna uma série boa. Sim. Né? Sim. Deixa eu dar uma hora certa aqui pra gente entrar na rede. A gente segue no papo aqui no FM, agora 11 horas 18 minutos, horário de Brasília. Vai lá, Paulinha. Eu queria perguntar, porque, claro, é ficcional, como vocês falaram, a história de vocês é ficcional, mas temos ali personagens que a gente vai reconhecendo. Às vezes por falas, por coisas que fizeram na história e que a gente viu aqui nas manchetes e tal. Como vocês acham que o público vai interpretar isso? Porque a gente falou muito aqui do Fla-Flu, né? É coxinha, mortadela, direita e esquerda. Você acha que o pessoal vai assistir com essa isenção, imaginando que é ficcional, ou vai querer se posicionar em relação àquilo, do tipo, não gostei desse Lula, que não é o Lula, mas é o ex-presidente que vocês pintaram aí nessa série? Nunca vocês pensaram nisso durante? A gente estava muito concentrado no nosso lance, assim, e na verdade a gente não passa por esses personagens, né? A gente deve cena com eles, então a gente não, sei lá, a gente estava ligado no nosso. Mas falando sobre o que vão achar, a gente nunca sabe. Sobre polarização, também não sei o que vai acontecer. E eu ando com um pensamento também que talvez a série, sei lá, possa ajudar a ter alguma reflexão, que ajude, que ela cumpra algum papel de você olhar e falar, caramba, vamos... Que ela ajude a pensar. Do tipo, não tem time, tá todo mundo junto nessa? Porque na série, realmente, a coisa ideológica a gente transcende bem, porque a gente mostra a coisa toda como algo estrutural, entendeu? Que acontece em qualquer sociedade, em qualquer realidade, é um hábito comum a todos, desde o pequeno delito até os grandes escândalos políticos. E quando a gente pensa em dramaturgia, a gente, para contar uma história, não dá para ter tantos personagens, a gente precisa centralizar. Então não dá para ter essa fidelidade com o que é real, entende? Então eu acho que não vai rolar essa coisa de tentar colar figurinha e tentar entender quem é quem na Noite Paulista. Mas tem a identificação, né, com alguns personagens políticos, Lula, o Alberto Youssef, e aí... José Padilha style. Tá lá no Tropa de Elite. Tá lá. Mas essa mudança de nome, cada um vai acomodar um entendimento como... A mudança de nome deve ter sido uma questão da Netflix por sei lá. Não teve questão de despolitizar a coisa, não. Não, a questão deve ser jurídica e tal, botar os nomes. Entendi. Acho, né? Deve ter sido Netflix e Padilha, decisão. A gente tá recebendo aqui no Morning Show os atores Selton Mello e Carol Abras, que estão em O Mecanismo, série criada pelo diretor, como o Selton acabou de dizer aqui, o José Padilha, e pela roteirista Helena Soares. A estreia é amanhã, dia 23, para todo mundo acompanhar, todo mundo que ficou curioso aqui com esse papo. E em vários países, né? Em todos os países em que a Netflix, na verdade, tá presente ali. Ou seja, nossos convidados estão internacionais, mais internacionais do que nunca. Aliás, se der tempo aqui, a gente vai resvalar na tua produção como diretor lá nos Estados Unidos daqui a pouco, o Selton. Mas vamos lá, falando de séries, como é que a gente anda? Como é que vocês, do lado dos atores, veem essas produções nacionais alcançando aí voos mais altos, indo pra fora? Como é que tá a nossa produção aí? Bom, né? Tamo indo, né? Eu acho super interessante. Eu penso com muito carinho na nossa série, assim, né? Porque é um produto tão nacional. Se a gente pensar que todos os talentos envolvidos na série, né? Desde enfim, fotógrafo, diretor, roteirista, os atores todos, todo mundo envolvido é brasileiro, o cenário é brasileiro, o tema é brasileiro. E aí a gente alçado esse voo, né, de 190 países, é muito legal. É realmente pensar que é um avanço para nossa produção mesmo. E, bom, eu trabalho no cinema desde
pequena, eu comecei no cinema, e pensar naqueles filminhos artesanais que eu fiz e que foram para Cannes ou que foram para Berlim, já era um voo tão alto. Sim. E agora ver uma produção nossa e todos os profissionais tendo essa oportunidade, né? Imagino. E quando fala em série, a gente já imagina próximas temporadas sempre. Hoje fala-se que sempre que se apresenta um projeto, já se tem uma previsão de pelo menos ter uma próxima temporada. Parece que a Maria Ribeiro deu aí uma entrevista que meio que falou que a personagem dela cresceria nessa segunda temporada de Um Mecanismo. Já tem mesmo tudo armado para acontecer? Como que tá isso daí? Silêncio. Tá sabendo de alguma coisa, Celton? Não tô sabendo de nada, gente. Não, essa informação. Olha, essa silêncio. informação eu não tive. Celton, uma pergunta É certo pra que vai você. ter, né, gente? Vamos combinar, né? É capaz, é capaz. Que sim, viu? Você que tá acostumado com o cinema e tal, queria ouvir a tua opinião. Você também, Carol, acostumado com o cinema. A gente tem em Homeland, por exemplo, quando na primeira temporada o personagem que é suspeito de ajudar a ter se convertido à religião muçulmana, a virar terrorista e tal, quando ele é pego pra fazer o primeiro depoimento, a cena desse depoimento demora, assim, uns 35 minutos, que vai desde o jogo psicológico do investigador, do interrogador, tal, perguntando, entrando na mente do cara até arrancar o que ele quer. E você assiste, você fica meio tenso, você fala, nossa... A série, por ter mais tempo, ela te permite, talvez, mais isso, na minha visão. E o cinema, ele é mais... Vambora. É mais gostoso fazer série ou cinema? Ui. Não, é bom tudo. Tudo é bom de fazer. O que eu acho que é... Vocês não estão num caminho sem volta? Não, a gente está fazendo tudo. Seguimos fazendo cinema também, e com projetos de outras coisas e tal. Mas o que eu acho legal de série, que acho que deve ser um dos motivos dessa era de ouro que a gente vive, né, de tantas séries incríveis que todo dia você fala, né, você tá assistindo uma série, tem sempre um desgraçado pra chegar e falar, mas você já viu a tal? Você fala, meu Deus, que tempo que eu vou arrumar pra ver essas 18 séries incríveis, The Crown, 8 ainda Stranger foi Things, generoso, The Night né? Off, Sopranos, se você quiser voltar. Eu comecei a reassistir The Office, que é genial. Putz, é genial. A inglesa já é Tem incrível. duas versões, a né? inglesa original é incrível, do Rick Gervais, mas do Steve Carell conseguiu ganhar É absurdo. O que é bom de série é isso. Tempo de desenvolvimento dos personagens. Né? Em cinema você tem que condensar ali em 2 horas. Numa série você desenvolve esse personagem. Aí um sola mais, aí vem o outro. Tem tempo para as coisas. Isso é gostoso. É gostoso de fazer. E em história em quadrinhos, você tem aquela figura chamada solilóquio, que são as bolinhas que mostram que o personagem está pensando. Me parece que nos filmes do Padilha tem muito solilóquio. É o personagem, por exemplo, você Aquela narração agora off, está né? fazendo uma narração Voice-over. da tua percepção do mundo e das coisas. É importante isso para esse tipo de narrativa, o personagem pensando o tempo todo? Olha, eu Porque eu não particularmente vejo eu sou muito fã. no cinema americano isso, né? Por exemplo. Bastante no cinema americano. Scorsese, por exemplo, não faz um filme sem voice-over. Padilha é quase tudo solilóquio. né? E o que eu tenho uma coisa interessante assim, isso já faz parte da linguagem do Padilha. E 2, voltando à coisa da Netflix estar em 190 países, como é que explica o jogo emaranhado da corrupção desse país aqui? Já é confuso pra gente. Total. É um doleiro que deu dinheiro pro outro, que pagou a empreiteira, que deu pro político, que pagou o outro, que levou um por fora. A gente já fala, hã? Você imagina pro cara na Islândia. Imagina pro cara na Islândia assistindo isso. Então o solilóquio, nesse sentido, além de fazer parte da linguagem do Padilha, ainda cumpre um papel de ajudar a entender. SAP, né? Ajudar a entender um pouco mais, né? E é dividido entre vocês dois, né? Isso. Vamos ouvir aqui umas coisas. A gente pediu pro nosso ouvinte mandar mensagens aqui pelo WhatsApp, falando e comentando o que eles esperam, né? Qual vai ser o desfecho, que desfecho eles esperam da Operação Lava Jato. Vamos ouvir. Bom dia, Edgar. Bom dia, galera da bancada. Ei. Opa. Adorei aí. Eu respondendo no Namorador WhatsApp. de Rick Carroll. O desfecho que eu espero não, que eu acho que vai acontecer é o seguinte. Lula no seu triplex do Guarujá, acenando para todos os seus partidários lá embaixo, como sempre, Brasil sendo Brasil. Eu espero que não, mas é o que eu acho que vai acontecer, hein? Bom dia a todos. Bom dia, Morning Show, aqui é Wagner Gonçalves da Zona Norte de São Paulo. E eu espero da Lava Jato que ela tenha o seu papel bem desenvolvido e que todos recebam a justiça como devem receber, seja ela para o bem ou para o mal, seja ela para qualquer partido ou para qualquer pessoa que usa do nosso dia a dia dinheiro ao contrário dos nossos interesses.
Queria mandar um beijo para todos vocês. Um beijo especial para Gilmar Mendes, que foi dormir ontem com a orelha um pouco inchada. Acho que o Brasil falou através do Barroso o que queria falar. Muito bem. Bom dia, Ed. Bom dia, galera do Morning Show. Eu espero que a Lava Jato em si ela não tenha um desfecho, mas que se torne uma força policial que investigue, que supervisione todo tipo de conduta criminosa do colarinho branco. Eu acredito que existindo um departamento que cuide disso, que observe atentamente a isso, muita coisa pode mudar e o nosso Brasil pode melhorar. Partiu pra cima. Valeu, um abraço. Sou o Diego de Guarulhos. Olha aí, bom, eu vou repassar para vocês a pergunta. Até porque no Padilha, dando entrevistas e falando, e esse emaranhado que o Celton se referiu agora, que nos faz mais criativos aos olhos dos estrangeiros, certamente eles devem olhar e falar, nossa, essa galera realmente... É um House of Cards com Breaking Bad. Né? Qual é que é o desfecho que vocês esperam? Na vida? Da Lava Jato, dessa questão das investigações, dos políticos que vão sendo presos. Vocês falaram aqui já que isso não é uma coisa que aconteceu nesse governo, nem no anterior. Isso é uma coisa que vem já enraizada no Brasil desde a democratização. Bom, o que eu espero? Eu acho que a Lava Jato teve um papel importante de descortinar uma coisa para a população que até então a gente não sabia ao certo, assim, os números. Mas em alguns momentos eu também olhava para aquilo e falava, mas isso não está seletivo? Ou seja, Sim. Eu tinha muitas dúvidas, continuo tendo, sobre tudo isso. E o que eu acho legal da nossa série é que ela também tem dúvidas. Ela não é uma série com certezas, é uma série que oferece dúvidas para você pensar. Eu espero, cara, a gente sempre espera o melhor, né? A gente espera que isso seja limpo, que venha uma renovação, que venha novos olhares. É muito viciado esse esquema e é todo mundo. Não é assim esse partido, é tudo... É muito louco, né? Esse mundo intrincado aí da política. Você falou em dúvidas, eu também tenho uma dúvida. Porque na série não se cita nomes, mas tem um personagem que parece o Lula. Apesar das duas condenações... Não apenas ele, tá? Tem que assistir os outros. Mas o Lula tá lá e apesar das condenações que ele já teve e tal, ele diz por aí que é inocente. Então me surge a dúvida... Vocês, mas o Lula roubou ou não roubou? Vocês que acompanharam o caso, o que vocês advogado, dois acham? Não tenho acesso aos... política. Mas vocês acompanharam de perto. Atenção. Não tenho ideia. Isso aí mas eu acho que isso é uma coisa interessante na série. Por ser aberta, quer dizer, a história tá acontecendo ainda... existiu essa preocupação de que ninguém fosse totalmente vilão ou totalmente mocinho, porque a verdade é que as coisas ainda estão acontecendo. Alguém pode se transformar num vilão de repente, entendeu? Bom, na série, na ficção, a gente retrata personagens, né? E os personagens, eles têm que ter falhas, eles têm que ter camadas. Então, os personagens são bem ricos nesse sentido. Eles estão todos no limite ético e moral. Todos. Então, assim... É por isso que a gente fala que não tá correndo com o real, entendeu? Assim, claro. É inspirado. Senão a gente não tem essa liberdade. Sabe o que eu ia perguntar? Em Tropa de Elite a gente torcia muito, né? Pelo Capitão Nascimento. As pessoas se viam meio justiçadas por algumas coisas que ele conseguia descobrir ou conseguia fazer. Você acha que o mecanismo vai trazer essa esperancinha, assim, nas pessoas? Porque às vezes até pelo personagem do Celton, no primeiro episódio... Parece um pouco brasileiro, um pouco decepcionado, tá naquela burocracia, desanimado com as coisas que vai vendo, né? É um sentimento que eu acho que o brasileiro tem hoje, né? Quando a gente vai sair desse buraco? Quando termina esse buraco? Será que a série também vai dar uma fagulha de esperança pra galera? Tipo, gente, vamos lá, olha aqui. Tem jeito. Dá pra fazer? Acho que sim. E são, de novo, assim, são personagens bem lindos, os nossos personagens. Lindos. E eu acho que muita gente vai se identificar, muita gente vai amar. E Zé Padilha é especialista em criação de personagens icônicos. E eu acho que esses dois aqui são dois personagens icônicos que o público acho que vai se amarrar. Se amarrar. Olha só. Se divertir, inclusive. A parada é bem engraçada. Sim, é entretenimento. É entretenimento. Olha, eu queria agradecer vocês demais aqui. Olha, a presença aqui do delegado Marco Ruffo e da Verena também, Celton Mello, Caroline Abras aqui, que estão... são protagonistas da série que estreia na Netflix, como eu disse, no dia 23, amanhã, né? Mais conhecido como Amanhã. Amanhã. O horário, hein? O horário qual é? A gente já sabe o horário. 4 da manhã. Quando a Netflix...
Meia-noite. Meia-noite 1 já vai estar rolando. Meia-noite. Olha aí. Olha lá. Gente, vou maratonar hoje. Não, meia-noite dos Olha aí. Estados Unidos. E teve Estados bênção Unidos. do Wagner Moura, né, Celton? Você falou que Teve. teve bênção do Wagner Moura, né? Eu falei, ó, Trabalhou, Wagner, tô pegando tua cadeira lá, tá? Ele falou, vai nessa, parceiro, que essa agora é a tua vez. Olha aí, então tá bom, olha, todo mundo convidado a conferir esta série brasileira que promete muito. O Mecanismo estreando amanhã na Netflix a partir da meia-noite, posso dizer assim? Meia-noite Tem 1. uma deliberação acontecendo aqui. Obrigado, Celton. Edgar, sempre um prazer te rever, irmão. Que legal mesmo. Carol, obrigado, viu? Valeu, moçada toda. Valeu. É isso aí, vamos lá, é isso, ficamos por aqui, Vini, rapidamente. Vencedor, Diego. Obrigado pela participação de todo mundo, obrigado pelo prestígio, pela audiência. Amanhã a gente volta às 10, aqui na Jovem Pan. Tchau. Cuidem-se, hein? Morning Show.